Vamos entrar agora no último princípio solid, né? A letra D, que representa Dependence Inversion Principle, o princípio da inversão de dependência, tá? Isso também, esse princípio a gente aplicou durante os exercícios das aulas passadas que a gente foi vendo exemplos. A gente aplicou sem saber e você, espero mais uma vez, né, como foi no OCP, espero que você tenha o estalo e tenha lembrado de algum exercício que a gente já tenha feito, tá? Mas a gente também usou pra caramba esse princípio. E nós vamos aplicar aqui também mais um exemplo para reforçar ainda mais e eu também poder detalhar e saber exatamente o que quer dizer esse princípio do solid, tá? Então, a descrição dele é bem simples, depender de abstrações e não de classes concretas, tá? Eu lembro que falei isso lá na aula de interface, que a gente fez um exemplo do banco 24 horas, etc. E realmente é isso, é depender de abstrações, a gente não precisar depender de classes concretas. Classes concretas são menos confiáveis. Classes concretas são muito, digamos assim, são muito fáceis de ser modificadas e alterar, ter um efeito cascata para o restante da sua aplicação. Uma abstração não, uma abstração ela é muito mais confiável do que uma classe concreta. Por isso que o princípio fala que você precisa depender de abstrações e não de classes concretas. E o Uncle Bob, né, o nosso tio Bob, né, Robert C. Martin, ele quebra esse princípio, digamos assim, dois, né? Ele bota, tipo, duas definições. Isso aí, esse primeiro, depender de abstrações e não de classes concretas, é o mais base, e ele quebra esse princípio, detalhe em mais dois subtópicos, né? Que são: módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, né? E sim o contrário, né? As abstrações não devem depender de detalhes. Os detalhes devem depender de abstrações. Então tudo é um complemento da primeira frase, do primeiro conceito lá do DIP, né? Do Dependency Inversion Principle, certo? Vamos aqui para o nosso código, para o nosso exemplo, dada a parte teórica. Eu acredito que você tenha entendido, né? A parte teórica é bem simples. Já digo e repito, a gente já fez isso várias vezes em algumas aulas passadas do curso. E aqui nós vamos reforçar e entender as entranhas da importância disso, né? Então vamos aqui, eu vou criar aqui um index.php. Deixa eu recolher essa tela aqui. Opa, deixa eu botar aqui PHP. E vamos fazer o seguinte, ó, class, vamos criar aqui, por exemplo, uma máquina, class máquina, eita como eu tô errando, hein? Máquina de leitura, certo? A ideia é que essa máquina, ela faça leitura de alguma coisa, certo? Eu já vou explicar durante aqui a implementação dela, tá? Então vai ser um public function ler, ele vai ler aqui uma string que eu vou enviar por argumento, certo? Por parâmetro. E aí eu vou pegar aqui daqui na minha área de transferência, uma pequena formatação de um output, tá? Só uma linha, você está usando o algoritmo de leitura, abaixo estará o seu texto. E aqui ele vai digitar o texto enviado por argumento aqui em cima, tá? Bem simples, tá? E vamos aqui criar uma outra classe chamada máquina de escrever, certo? Aqui vai ser a máquina de escrever, que vai ser o seguinte, ó, public function escrever. E aí ele vai ser em string texto. E não vai retornar nada, tá aqui void, né? E vai ser echo texto. Text, né? Tem text. Não, deixa eu botar texto também, tá tudo em português. Vou botar aqui tudo em português. Echo text. Texto. Então aqui é uma máquina de ler e aqui uma máquina de escrever, certo? Aqui ele só faz leitura e aqui ele faz a escrita, tá? São duas máquinas diferentes, tá? E aqui eu vou ter uma classe que vai ser o copiador, né? Ele vai ler e vai escrever. Ele vai copiar algum texto e vai escrever o texto, tá? No caso aqui vamos fazer o seguinte. Copiador, né? Deixa eu descer um pouquinho. O meu copiador, ele vai precisar, tá aqui private, de um leitor e vai precisar de um escritor. Né? Vamos botar esses nomes aqui, né? Que eu vou colocar, por exemplo... Aqui eu vou colocar que esse cara é uma máquina de leitura. E aqui vai ser máquina de escrita, tá? Esses dois atributos vão ser do tipo máquina leitura concreto e aqui escritor vai ser da máquina escrever, que é uma classe concreta. Já liga o sinetinha, já liga o alerta na cabeça sobre isso aqui.
Você já viu isso aqui em outras aulas, então já deve ter dado alerta de que, opa, aqui tem alguma coisa que tá errada, né? Vamos seguir aqui, vamos seguir o bonde, certo? Vou criar o construtor, tá, gente? O construtor, já estou aqui também na área de transferência. Eu tenho aqui, ó, na minha classe construtora, eu preciso de uma máquina de leitura concreta, eu preciso de uma máquina de escrever concreta. E olha só, eu estou aqui embaixo apenas alimentando, né, populando os meus dois atributos, certo? Liga o alerta, hein? E aí vamos fazer um método chamado public function copiar, né? E o copiar vai receber uma string texto, certo? E aí vamos fazer o seguinte, muito simples, ó. Texto lido vai ser igual a this leitor, né? O meu leitor, quem é que faz a leitura? A minha classe leitor. Lê, no caso, o texto. Certo? Opa, texto. Texto, né? Eu vou pegar o texto e aqui ele vai estar esse mesmo retorno aqui, ó, né? Nesse formato aqui, vai estar aqui dentro dessa minha variável texto, tá certo? E aqui eu já faço escritor, eu quero escrever esse texto, escrever, e aqui o texto lido. Ok? Bem simples demais. Aqui embaixo eu vou fazer, já estou aqui também na minha área de transferência, vou instanciar os meus três objetos, né? Vou instanciar o leitor, vou instanciar o meu escritor e vou instanciar a minha copiadora. A minha copiadora está recebendo um leitor e um escritor, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer copiadora, eu quero que você leia, quero que você copie esse texto aqui, ó, né? Kilderson Senna. Tá aqui só um eco, PHP, end of line. Lá embaixo, end of line, certo? Eu quero que você copie esse texto. Então ele deve copiar esse texto, né, ler esse texto e logo após escrever nesse formato aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos executar esse camarada, né? Ver se tá tudo ok. PHP, index.php. Opa, vamos lá, método escrever na linha 46, deixa eu ver aqui. Ah, que é escritor, olha aí, que vacilada, hein? Vamos lá, opa, vamos lá. Beleza, você está usando o algoritmo de leitura, abaixo está o seu texto, Kilderson Senna. Show de bola! É isso mesmo que eu tenho que fazer, tá? Onde está aqui a violação? Pelo amor de Deus, vocês devem saber disso, não me diga que não saibam. Aonde está a violação do DIP, né, do DIP aqui nessa classe? Vocês já devem saber, deve estar careca de saber aqui comigo, que aqui nós estamos dependendo primeiro, estamos dependendo de classes concretas, né? Nós estamos dependendo de detalhes de implementação, né? Quando ele fala de detalhes, nós estamos dependendo de implementações concretas, certo? É isso aqui, né? Esse aqui é a violação, né? A violação que a gente está tendo aqui do princípio do DIP. Fazendo assim um altíssimo acoplamento, né? Uma coisa que eu também falei em outras aulas, um altíssimo acoplamento entre essas duas classes. Se eu precisar, no caso, levar um copiador para algum outro lugar, eu vou ter que levar essas duas classes junto comigo, né? E não implementações dela, né? E sim, vou levar a classe concreta, vou ter que levar elas comigo, né? E outra coisa, qualquer modificações na máquina de leitura ou na máquina de escrever pode mexer de alguma forma, de uma forma, digamos assim, um efeito dominó para minha classe copiadora, né? Então, isso também é mais um ponto negativo desse tipo de implementação. E se no outro caso tivermos um outro tipo de escritor, um outro tipo de leitor, né? A gente teria que quebrar algumas paredes aqui, né? Bem entre aspas, teríamos que quebrar algumas paredes para poder deixar um negócio híbrido, um negócio liso, rodando lisinho, né? E ainda assim estaríamos violando a OCP, né? Porque a gente estaria tendo que entrar na copiadora, fazer todo aquele processo, ao invés de deixar ela aberto para a gente poder estender. Então, qual é a ideia aqui? A gente inverter essa dependência, né? Como ele fala, é a gente fazer com que isso aqui seja uma abstração, né? Ser uma interface, no caso aqui eu vou fazer, e não uma classe concreta. Então, vamos lá refatorar isso aqui, bem simples, ó. Interface e leitor. Opa. E o leitor vai ter um public function. Function. É ler. No caso aqui vai ser uma string texto. Certo? Que vai se retornar uma string. Deve retornar uma string. Eu vou fazer também uma outra interface que é um escritor. E já fizemos isso várias vezes aqui, né? Que vai ter um método escrever,
em string texto que vai retornar um void, certo? E aí aqui a minha máquina de leitura ele vai implementar o meu iLeitor. E aqui a minha máquina de escrever ele vai implementar o iEscritor, né? Veja só, né? O que eu fiz? Coloquei mais uma camada, né? Botei mais uma camada na frente entre as minhas classes de implementação e a minha classe lá de copiadora. Aqui, ao invés de ser uma máquina leitor concreta, eu vou colocar um iLeitor. Eu vou depender de uma abstração. Aqui são tipos, aqui são implementações de leitor e aqui implementações de escritor. E aqui, ó, que é só o doc, né? Não vai influenciar em nada, o que influencia mesmo é aqui, ó. Pronto, agora sim nós invertemos a dependência. Não estamos dependendo de um detalhe, estamos dependendo de uma abstração. Então vai ser muito mais maleável isso aqui do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui é para funcionar, tá? É para voltar a funcionar do mesmo jeito, tá aqui. Só que aí se eu quiser, por exemplo, adicionar, por exemplo, um novo escritor, não vai ser, deixa eu até copiar aqui o máquina de escrever, vai ser, por exemplo, a impressora, né? Sei lá, uma impressora, certo? Uma impressora. Né? No caso da impressora, ele vai ter um outro formato aqui bem louco. Né? Vamos botar aqui, por exemplo... Até coloquei aqui esse exemplo, ó. Vou botar dessa forma aqui, ó. Rotinas de impressão, outras verificações e tal. E vai dar um eco impressora Maximus e o texto, né? Um exemplo aqui, né? Bem louco, né? Então eu posso fazer aqui, ó, impressora. Impressora vai ser igual a new impressora. E aí, no caso... eu vou fazer aqui, o escritor vai ser impressora. E aí, quando eu for executar aqui, ele vai ser impressora Maximus, beleza? Enfim, terminamos, né, os princípios sólidos, esse módulo de princípios sólidos, de boas práticas de programação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem aí no fórum, coloquem aí embaixo no fórum, nos comentários das aulas, que a gente vai responder na medida do possível, tá certo? Não levem isso tão ao pé da letra, não tente fazer isso à louca, tá? Façam devagarzinho, tente aplicar devagarzinho nas suas aplicações, que são princípios que vão te tornar um bom programador, um programador de nível altíssimo, diferenciado de outros programadores, tá bom? Então eu encontro você na próxima aula.